Olá! Nessa aula veremos como funciona o monitoramento distribuído com o Zabbix Proxy. O que é? O Zabbix Proxy é um elemento opcional na infraestrutura do Zabbix. O Zabbix Server não depende dele para funcionar. O Zabbix Proxy ele é um elemento responsável por fazer a coleta de dados em clientes remotos. Como eu já expliquei nas aulas anteriores, o Zabbix Proxy ele é instalado, por exemplo, na filial de uma empresa para coletar os dados da rede da filial, e o Zabbix Proxy é o responsável por transmitir essas informações para o Zabbix Server. Então ele é um agregador de dados. O objetivo principal do Zabbix Proxy é justamente monitorar os clientes remotos. Bom, a infraestrutura do Zabbix Proxy, o hardware não precisa ter o mesmo poder computacional do Zabbix Server. Né? Por quê? Porque ele não vai fazer a inteligência assim, do monitoramento, vamos dizer. Isso vai continuar sendo feito pelo Zabbix Server. Então, o Zabbix Proxy só vai fazer a coleta dos dados, né, monitorados de acordo com o que o Zabbix Server gerencia e vai transmitir esses dados para o Zabbix Server armazenar na base de dados principal. Então, a sua manutenção é praticamente zero. Por quê? Porque a gente não precisa ter um banco de dados robusto, né, para armazenar esses dados. No Zabbix Proxy, a gente vai estar trabalhando com SQLite, não com MySQL. Bom, em ambientes remotos sem proxy, pode ocorrer perda na coleta dos dados, né, em consequência de queda de link, de lentidão e outros fatores de rede. E a comunicação dos hosts realizada diretamente com o Zabbix Server. Então, justamente por a comunicação ser realizada diretamente com o Zabbix Server, se você perder a conexão, né, de rede, você vai ficar sem aquele dado no momento da coleta. Então, por exemplo, pode dar um timeout e você ficar sem aquela informação. Então, vamos nesse exemplo gráfico aqui. Imagina que você está com a matriz e duas filiais sendo monitoradas, sem o Zabbix Proxy. A coleta é feita na filial 1 diretamente, né, do Zabbix Server na matriz para os agentes nas filiais. Então, a comunicação ali está ok. Tudo que o Zabbix solicitar, ou no caso, se for agente ativo, tudo que os agentes enviarem para o Zabbix Server, a coleta vai estar sendo feita normalmente. Já na filial 2, teve queda de link. Então, no momento que o Zabbix Server solicitar uma determinada métrica de monitoramento para os agentes nas filiais, na filial 2, vai dar timeout, né? Vai dar que o host não foi alcançado. Então, naquele momento, por exemplo, se ficou 10 minutos com a queda de conexão, 10 minutos vai ficar sem monitoramento. Em ambientes remotos com o Zabbix Proxy, você tem a garantia na entrega dos dados coletados, mesmo ocorrendo queda de link. Por quê? Porque a comunicação vai ficar restrita lá na filial. Então, por exemplo, o Zabbix Proxy ele já sabe o que ele tem que coletar dos hosts remotos, né, das filiais, e depois que ele vai transmitir essas informações para o Zabbix Server. Então, vamos nesse exemplo gráfico aqui. Agora, nós instalamos dois proxies, né, um em cada filial. Na filial 1, não teve queda de conexão. Todo monitoramento realizado através do Zabbix Proxy vai ser repassado, né, retransmitido para a matriz armazenar na base de dados principal. Já na filial 2, novamente teve queda de conexão, porém o Zabbix Proxy continua coletando os dados dos agentes. Então ele tem um buffer que armazena por determinadas horas, né, você consegue fazer essa configuração, né, no Zabbix Proxy. Então, por exemplo, eu quero que ele armazene em buffer 4 horas de monitoramento se tiver com problema de conexão entre o Zabbix Proxy e a matriz. Então, o Zabbix Proxy ele vai estar armazenando essa informação. Quando voltar a conexão com a matriz, ele vai enviar todos os dados, justamente, que tiver em buffer, para o Zabbix Server na matriz. Então, naquele momento, por exemplo, se ficou 10 minutos fora, vai ter um gap lá no gráfico, né? Se
Se a gente for fazer o monitoramento lá pelo gráfico, ele vai ter aquele gap. Então, aqui vai ficar um buraco no gráfico durante 10 minutos. Quando voltar a conexão da matriz com a filial 2, esse gráfico, esse gap vai ser preenchido com as informações que o Zabbix Proxy transmitiu.